Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A narração bíblica com a linguagem simbólica da época em que foi escrita diz-nos algo surpreendente. Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens, a qual se tinha tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los e decidiu eliminá-los. Uma solução radical poderia até ter uma paradoxal aparência de misericórdia. Mais nenhum humano, mais nenhuma história, nem julgamento, nem condenação. E muitas vítimas predestinadas da corrupção, da violência e da injustiça seriam poupadas para sempre. Não acontece por vezes também a nós, esmagados por um sentimento de impotência contra o mal ou desmoralizados pelos profetas de desventura, pensar que era melhor não ter nascido? Devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida no nosso planeta. Tudo negativo, hein? De fato, estamos sob pressão, expostos a tensões opostas que nos deixam confusos. Por um lado, temos o otimismo de uma juventude eterna, aceso pelo extraordinário progresso da tecnologia que pinta um futuro cheio de máquinas mais eficientes e inteligentes do que nós, que curarão os nossos males e pensarão nas melhores soluções para não morrermos, mundo dos robôs. Por outro, a nossa imaginação parece cada vez mais concentrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. Aquilo que ocorre com uma eventual guerra atômica. No dia seguinte, se estaremos ainda, se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. Destruir tudo para começar do zero. Naturalmente, eu não quero banalizar o tema do progresso, mas parece que o símbolo do dilúvio está ganhando terreno no nosso inconsciente. De resto, a atual pandemia coloca uma não insignificante hipoteca sobre a nossa representação despreocupada das coisas que importam para a vida e o seu destino. Na narração bíblica, quando se trata de salvar a vida da terra, da corrupção e do dilúvio, Deus confia a tarefa à fidelidade do mais velho de todos, o justo, Noé. Irá a velhice salvar o mundo? Me pergunto. Em que sentido? E como salvará o mundo a velhice? E qual é o horizonte? Vida para além da morte ou apenas sobrevivência até o dilúvio? Uma palavra de Jesus evocando os dias de Noé ajuda-nos a aprofundar o significado da página bíblica que acabamos de ouvir. Jesus, falando dos últimos tempos, diz: como ocorreu nos dias de Noé, ocorrerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam,
Os homens casavam-se e as mulheres davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou todos. De fato, comer e beber, casar são coisas muito normais e não parecem ser exemplos de corrupção. Onde está a corrupção? Onde está a corrupção ali? Com efeito, Jesus sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata a sua dignidade e envenena o seu significado. Quando desaparece a percepção da corrupção e a corrupção se torna uma coisa normal, tudo tem o seu preço. Tudo se compra, se vende, opinião, atos de justiça. Isso no mundo dos negócios, de tantas profissões, é comum. E se vive sem pensamentos. Também é corrupção, como se fosse parte da normalidade do bem-estar humano. Quando você vai fazer algo, é lento, o processo é muito lento. Quantas vezes se sente dizer, se me deram uma gorjeta, vou acelerar isso. Tantas vezes. Dá-me algo que vai avante. Nós sabemos muito bem. O mundo da corrupção parece parte da normalidade do ser humano. Isso é muito feio. Nessa manhã, eu conversei com um senhor que me falava sobre isso, na sua terra. Os bens da vida são consumidos e apreciados sem preocupação pela qualidade espiritual da vida, sem cuidados com o habitat da casa comum. Tudo se explora, sem preocupação com a mortificação e o desânimo de que muitos sofrem, nem com o mal que envenena a comunidade. Desde que a vida normal possa ser preenchida com bem-estar, não queremos pensar no que a torna vazia de justiça e amor. Mas eu estou bem. O que eu tenho que pensar? Devo pensar os problemas, a guerra, a miséria humana, quanta pobreza, quanta malvadez. Não. Não me importa. Este é o pensamento inconsciente que nos leva avante a viver num estado de corrupção. Pode a corrupção tornar-se normal? Me pergunto. Irmãos e irmãs, infelizmente sim. Se pode respirar o ar da corrupção como se respira oxigênio, mas é normal. Se o senhor quer que eu faça isso, rapidamente, quanto você me dá? É normal. É o normal, mas é uma coisa feia, não é bom. O que abre a estrada para a corrupção? Uma coisa. A despreocupação que considera só a si mesmo. Esse é o corredor que abre a porta para a corrupção que envolve a vida de todos. A corrupção tira grande vantagem dessa despreocupação ímpia. Quando alguém diz tudo vai bem, não importa dos outros. Essa despreocupação entorpece a nossa consciência e torna-nos até involuntariamente cúmplices, porque a corrupção não vai sozinha, tem sempre cúmplices, sempre se amplia. A velhice está na posição adequada para compreender o engano dessa normalização de uma vida obcecada pelo prazer e vazia de interioridade. Vida sem pensamento, sem sacrifício, sem interioridade, sem beleza, sem verdade, sem justiça, sem amor. Isso é corrupção. Sensibilidade especial de nós, idosos,
as atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos, deveria voltar a ser uma vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. Seremos nós. Dar alerta de que essa corrupção não leva a nada. A sabedoria dos idosos para ir contra a corrupção. As novas gerações esperam de nós, idosos, uma palavra que seja profecia, que abra portas para novas perspectivas, fora desse muro despreocupado da corrupção, as coisas corruptas. A bênção de Deus escolhe a velhice para esse carisma tão humano e humanizador. Que sentido tem a minha velhice? Cada um de nós, idosos, podemos nos perguntar. É isso, de ser profeta da corrupção e dizer aos demais: parem, eu fiz essa estrada e não leva a nada. Agora, eu digo, a minha experiência. Nós, idosos, devemos ser profetas contra a corrupção, como Noé foi o profeta contra a corrupção do seu tempo, porque era o único que Deus confiou. Eu pergunto a todos vocês e pergunto a mim mesmo: o meu coração está aberto a ser profeta contra a corrupção de hoje? Há uma coisa feia quando os idosos não amadureceram e se torna idoso com as mesmas costumes corruptos dos jovens. Pensemos aos juízes de Susana, por exemplo, uma velhice corrupta. E nós, com aquela velhice, não seremos capazes de ser profetas para as novas gerações. E não é o exemplo dessa velhice generativa. Não é corrupta, é generativa. Não prega, não se queixa, não recrimina, mas cuida do futuro da geração que está em perigo. Nós, idosos, devemos cuidar dos jovens, das crianças que estão em perigo. Ele constrói a arca de acolhimento e faz entrar homens e animais. Ao cuidar da vida em todas as suas formas, Noé cumpre a ordem de Deus ao repetir o gesto terno e generoso da criação, que na realidade é o próprio pensamento que inspira a ordem de Deus. Uma nova bênção, uma nova criação. A vocação de Noé permanece sempre atual. O santo patriarca ainda deve interceder por nós. E nós, como homens e mulheres de certa idade, para não dizer velhos, alguém pode se ofender? De certa idade, não vamos esquecer que nós temos a possibilidade da sabedoria de dizer aos demais: olhe, essa estrada de corrupção não leva a nada. Nós devemos ser como o bom vinho, que no final, como velho, pode dar uma mensagem boa e não ruim. Faço um apelo hoje a todas as pessoas que têm uma certa idade, para não dizer velhos. Estejam atentos. Vocês têm a responsabilidade de denunciar a corrupção humana da qual se vive, na qual se vai avante. Esse modo de viver de relativismo, tudo é relativo, como se tudo fosse lícito. Vamos avante. O mundo tem necessidade de jovens fortes que vão avante e de idosos sábios. Que o Senhor nos dê a graça da sabedoria. Muito obrigado.
E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. Olá, Vinícius. Depois do retiro quaresmal, o Papa Francisco retomou as suas atividades esta semana. E claro, o olhar está sempre voltado para a Ucrânia. Toda a audiência pública é uma ocasião para o pontífice mencionar o horror da guerra e pedir o fim imediato dos bombardeios. Não só na Ucrânia, mas em todos os conflitos desta terceira guerra mundial em pedaços, espalhados pelo mundo. Como, por exemplo, na Síria, que esta semana completou 11 anos de conflito. Na frente diplomática, o Papa já manifestou várias vezes a disponibilidade da Santa Sé para mediar as partes e vem recebendo inúmeros chefes de Estado. A grande expectativa para a próxima sexta-feira, 25 de março, quando o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria durante a cerimônia penitencial na Basílica Vaticana. Já na frente solidária, Francisco enviou pela segunda vez o cardeal canadense Michael Cherny em meio aos refugiados ucranianos. Mas além de seus estreitos colaboradores, o Vaticano se mobiliza para coletar ajudas e para contar o que está acontecendo na fronteira da Ucrânia com vários países. O Vatican News, por exemplo, tem enviado seus jornalistas a confins com a Polônia, Romênia, Moldávia e Eslováquia. Vamos ouvir este testemunho do padre Adrian Danca, da redação romena. Buongiorno carissimi amici, noi siamo tornati da qualche ora dalla Romania e Repubblica Moldova. Abbiamo visitato i maggiori punti di passaggio dei rifugiati ucraini che vogliono arrivare negli altri paesi per un posto più tranquillo, più sereno. È incredibile nel pensare che stiamo parlando di rifugiati di guerra in Europa. Abbiamo visto la guerra nei loro occhi, nei loro sguardi, li abbiamo incontrati, abbiamo parlato con loro e vi condividerò una foto suggestiva con un'anziana signora che è scappata in pantofole proprio quando ha sentito per l'ennesima volta le sirene. Si è preso 2 cose e è andata via, ma al passaggio del confine praticamente non c'era nessuno ad aspettarla e l'abbiamo incontrata e abbiamo visto il suo sguardo perso nel vuoto come per dire adesso cosa mi aspetta, dove andrò. Credo che insieme possiamo fare molto altro e molto bene per i nostri fratelli che stanno soffrendo in questo momento. Ricordiamoci delle parole di Gesù: sono stato straniero e voi mi avete accolto. Abbiamo l'occasione di farlo. Grazie, arrivederci con buone e migliori notizie. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco, você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.